Olá, alunos! Aqui nesta aula, no caderninho de matemática da professora Carol, nós vamos dar continuidade a um assunto super importante, usado como pré-requisito em quase todos os conteúdos a partir do 7º ano, que é o valor numérico de uma expressão algébrica. Então vamos lá! Quando conhecemos o valor que a incógnita simboliza, apenas substituímos na expressão algébrica e a resolvemos como uma expressão numérica. Então, o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica é feito com base em algumas regras específicas. Primeiramente, é necessário entender que a variável, a letra, que também é conhecida como incógnita, vai sempre multiplicar com o número que está conectado a ela. Então, vamos a alguns exemplos para entendermos super bem esse conteúdo. Então, por exemplo, quando eu tenho a expressão algébrica 2y, significa que aqui aparece para mim, entre o número e a variável, uma multiplicação. Então, essa operação é a única que não precisa aparecer na expressão algébrica, mas sempre ela estará ali escondidinha entre o coeficiente numérico e a parte literal, entre o número e a letra. Ok? Outro exemplo, se eu tiver a expressão algébrica 6AB, isso significa que será uma multiplicação entre o 6, o A e o B. Ok? Depois, para começar a resolver o cálculo do valor numérico, é preciso dar algum valor às letras que estejam presentes nessas expressões algébricas. Então, por exemplo, digamos que eu saiba o valor desse y que seja nessa expressão, o y valha 3. Então, como eu vou resolver? Na expressão algébrica, 2 vezes y, ou 2y, no lugar onde aparece o y, eu vou escrever o número 3. Só que eu vou ter aqui uma expressão numérica. Na expressão numérica, obrigatoriamente, a multiplicação deverá aparecer. E agora, você multiplicará 2 vezes 3, que é 6. Essa resposta se chama valor numérico de uma expressão algébrica. Então, esse é o valor numérico dessa expressão algébrica, onde o y vale 3. Ok? Mais um exemplo. Então, digamos que eu tenha a seguinte informação, que nessa expressão algébrica, 6AB, ou 6 vezes A vezes B, o A valha 2 e o B valha 5. Então, valor de A 2, valor de B 5. Então, eu vou pensar na minha expressão algébrica, 6 vezes A vezes B, e no lugar do A e do B, nós vamos colocar os números que foram dados como valores de A e de B. Então, ó, multiplicação, 6 vezes A, que vale 2, vezes o B, que vale 5. Agora, nós vamos resolver, como nós temos duas multiplicações, nós vamos multiplicar os dois primeiros números, 6 vezes 2, 12, abaixo 5 que eu ainda não usei, 6 vezes 5, 12 vezes 5, desculpe, 60, ok? 60 é o valor numérico dessa expressão algébrica. Tudo bem aí? Então,
O cálculo do valor numérico pode aparecer em diferentes exercícios, diferentes exemplos. Trouxe mais um aqui. Um exemplo é de uma figura geométrica. Então, eu tenho, nesse caso, para a gente calcular a área de um retângulo. Então, a área de um retângulo é feita a partir da multiplicação dos seus lados, né? Suas duas dimensões. Então, B é a base, altura H. Então, para calcular a área de um retângulo, nós usamos a fórmula área do retângulo, base vezes altura. Escrevendo algebricamente, nós poderíamos escrever assim, então, ó, área do retângulo, B vezes H, onde base e altura são diferentes conforme o retângulo que você tiver no exercício. Então, são duas variáveis, ok? Porque são dois números que podem variar dependendo da situação. Então, digamos que para este retângulo que eu desenhei aqui no meu exemplo, eu tenha que a base vale 3 e que essa altura valha 4. Então, digamos que nós vamos usar esses dois valores, né? E para calcular essa área do retângulo, o que nós vamos fazer então? No lugar da variável B, eu vou colocar o valor que eu dei lá, 3. No lugar da variável H, altura, 4. E aí eu terei aqui resolvendo qual é o valor numérico dessa área, 3 vezes 4, 12 unidades de área. Tudo bem? Mais um exemplo, último exemplo, para você entender super bem aí o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, quando a incógnita deixa de ser um número desconhecido, basta substituir seu valor na expressão algébrica, né? Resolvê-la do mesmo modo que as expressões numéricas. Para tanto, é preciso saber que o coeficiente sempre multiplica a incógnita que acompanha. Como exemplo, vamos calcular o valor numérico da expressão algébrica a seguir. Então, olha lá, 4x² mais 5y para x igual a 3 e y igual a 4. Então, o que nós vamos fazer? Substituindo os valores numéricos de x e y na expressão, nós vamos ter o seguinte. Então, olha lá, 4 vezes... No lugar do x, nós vamos colocar o 3. Esse x estava elevado ao quadrado, então o 3 vai ficar elevado ao quadrado. Mais 5 vezes y. Olha lá o valor de y, 4. No lugar do y, nós vamos colocar o 4. E agora, como eu disse anteriormente, nós precisamos calcular conforme uma expressão numérica, porque resultou aqui uma expressão numérica. Na expressão numérica, nós sempre começamos primeiro pelas raízes e potências. Então, nesse caso, nós temos uma potenciação. Então, olha lá, 4 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais 5 vezes 4, vou abaixar, porque eu ainda não usei. Depois disso, depois que terminamos raízes e potências que tinham, né? Nós vamos para a multiplicação e divisão. Não temos divisão, temos apenas duas multiplicações. Então, podemos fazer na próxima linha essas duas multiplicações, abaixar esse sinal aqui da adição. 4 vezes 9, 36, mais 5 vezes 4, que é 20. E finalizamos na adição, 36 mais 20, 56. Esse aqui é o valor numérico dessa expressão algébrica específica. Tudo bem aí? Então, não se esqueça de usar a sequência de cálculos de uma expressão numérica, ok? Então, encerro aqui essa aula. Se gostou, deixe um like, um comentário, inscreva-se no meu canal, chama os amigos. Até a próxima e bons estudos aí!